sobre Augustus Nicodemos e sua participação. Pois é, o Marcelo diz aqui, o Nicodemos gosta de arma, esse gosta. E não tem vergonha de dizer que se precisar dar tiro na cara das pessoas. Pastor, esse é o tipo de pastor, né, Paulo? Bom, exato. Deixa eu só dar um contexto rápido, né? Para quem não sabe, eu fui gerente de marketing da editora Vida por um bom tempo e conheci boa parte dos líderes, inclusive o doutor Augustus, a gente fez eventos juntos. O mais legal, que eu achei, claro, foi o debate no lançamento do Vida Acadêmica, em que ele foi um dos debatedores, junto com Caio Fábio, junto com Luiz Saião e outros teólogos, inclusive o Fernando Altenmayer, na época ele era ouvidor da PUC e ex-padre, enfim, uma mesa maravilhosa, foi super legal. Fiz evento teológico com ele, tem alguém de Belém do Pará aí, ou do Pará, né? Fiz também em Belém um evento muito legal com ele, um cara que eu sempre respeitei, não sei, algumas coisas eu tenho que lembrar de cabeça, me parece que a área-chave dele, de dedicação é hermenêutica, é isso, Will? Eu acho que é isso mesmo. Que ele tem vários livros sobre hermenêutica e ele, assim, estudou profundamente sobre isso. Então, acho muito legal. Me lembro até de tê-lo convidado para escrever para pegar mensagens, vamos dizer, populares e dissecá-las sob o ponto de vista da hermenêutica. Então, acabou não rolando, mas cheguei até a falar com ele para escrever, na época, algumas coisas lá para o Pavablog. Então, vamos lá. Dito isso, respeito, etc, 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 já vamos... Primeiro comentário. Esse pessoal, quando não conhece muito bem as pessoas, o entrevistado fica à vontade, né, Will, para fazer uma matéria. Então, ele fez todo esse ar, vou usar uma palavra bonita, né, com toda essa mansuetude, vamos dizer assim, ele todo ali falando, como se fosse o apoio ao Bolsonaro só por uma questão da agenda, né, de costumes. Primeiro, não é nada disso. Só falou de aborto porque era, assim, a causa mais... Por que ele não falou sobre as opiniões dele, por exemplo, sobre a homossexualidade, se é questão de agenda? Por que ele não falou as coisas, não repetiu coisas que ele já escreveu nos livros, falando sobre os perigos que a igreja, e os perigos da igreja, e perigos da igreja? Vendeu já um monte de livros falando sobre perigos da igreja, e com toda com todo o seu conhecimento de Bíblia, de hermenêutica, de exegese, sei lá, de mais o quê, de homilética, é um dos responsáveis por a gente estar nesse estado, porque, de alguma forma, ele se beneficiou de tudo isso. Foi macho para colocar o nome presbiteriana na Universidade Presbiteriana Mackenzie, brigou como chanceler com o mundo para fazer um monte de coisa, inclusive para colocar todo um monte de questões cristãs dentro do currículo, dentro do Mackenzie, e está aí agora todo mansinho, dizendo que, como se o apoio ao Bolsonaro ou o voto em 2018, e agora, novamente, depois de ver tudo que o cara fez, em 2022 foi só uma questão de, como se fosse a questão do aborto, a questão da família. Qual família, ô Nicodemos, ô pastor? Que família? Não tem nenhum gay na sua família? Na sua igreja não tem nenhum, não? Sendo expulso aí e sendo escorraçado por conta desses problemas que o senhor já apontou de monte, não apontou a solução e só serviu para vender livro. E por falar em livro, é só colocar Augustus Nicodemos Livros, está numa liquidação desenfreada em todos os sites, ou seja, está sobrando livro, né? Então, assim, me irrita essa aparente doçura para destilar fel. Foi exatamente isso. A participação dele, eu só assisti esse trecho, então foi como se fosse uma coisa de família. Que família?
A de família de qual pastor adúltero E cadê a sua voz para levantar aí com o episódio do pastor Milton Ribeiro? Cadê Ah, os seus sumiu. tweets falando do Ministério da Educação, de ouro sendo pedido, de presbiteriano mancomunado com pentecostal? Onde que está a sua voz, a sua mansuetude? Cadê Boa. aí no episódio do André Mendonça? Achou bonito a Michele falando em línguas lá com o André Mendonça? Tá? Ainda o contato é bom ou ele tem liberdade para servir o país e não ao presbiterianismo? Macho, mas ali está todo mansinho, né? Não precisamos. Profeta manso vai ter jornalista e pastor bravo nos podcasts, né, Will? Pois é, e o Luizão faz uma denúncia boa aqui, ó. Fica bancando o Machão defendendo a família, mas o Augusto tirou quadras do Mackenzie para construir prédios, né? Pois Sim. é, pois é, Luizão. Boa denúncia. Quem conhece a história do Mackenzie sabe de quanto isso é prejudicial para o Mackenzie. Na história do Mackenzie, o Mackenzie foi quem trouxe, se não estou enganado, o vôlei ou o basquete para o Brasil. Então, a história é um colégio cheio de conservadores, mas que tem uma história relevante para a educação brasileira, mas caiu na mão do Nicodemos e virou o que virou, né? Pois é. Agora, tem uma coisa muito importante. Diga, Pablo. É super lindo. Algumas denominações, algumas igrejas chegaram no Brasil junto com a educação. Sim. Como o próprio Mackenzie, como metodistas. E aí, hoje, essas próprias pessoas se valem da ignorância, e quando não é ignorância, é da perseguição mesmo, como acontece dentro do Instituto Mackenzie, com quem não comunga das mesmas crenças e do mesmo conservadorismo. Tudo isso sob aquela expressão super bonitinha, que é coisa de covarde também, que é cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã, que acaba sendo só um eufemismo para conservador ou reacionário da pior estirpe. Pois é. E aqui tem uma coisa muito bem pontuada aqui pelo Ailson, e o André Mendonça disse que o Bolsonaro era o profeta enviado por Deus, a gente lembra, a gente tem vídeo sobre isso, Sim. E nem um pio do Nicodemos, defensor da sua doutrina, hein? Nem um pio. Acho que talvez ele até concorde, né, Will? Talvez ele até concorde, né? É isso mesmo, talvez ele concorde, Por isso que silenciou. Agora, deixa eu fazer um apontamento aqui, uma coisa que precisa dizer sobre o Nicodemos. Ô, doutor Nicodemos, o senhor, antes de falar sobre qualquer coisa, deveria estudar um pouco mais. A sua crítica à teologia da libertação é uma das coisas mais rasas que eu já vi na minha vida. O senhor não leu nada sobre teologia da libertação. Nada. Nada sobre nada. O senhor deveria, pelo menos, ler, né? Por favor. O Andrade hoje matou bonito aí em 3 tweets, já liquidou. E eu volto, Will, é quase que um dos meus mantras, mas dizendo que em que a sua teologia transformou você? Se, olhando para as palavras e para as análises do Dr. Augusto Nicodemos, eu não quero estudar a teologia dele, eu não quero ler nada do que ele publicou. Se é para se tornar uma pessoa amarga dentro da igreja e mansa, onde deveria ser profeta, e covarde fora, eu não quero me transformar numa pessoa assim. Então, sua teologia não me interessa, os seus livros não me interessam. Boa. Você ficou bravo, hein? Fiquei, Will. Boa, mas tá bom. Foi bom. Fiquei, cara. Fiquei. Olha aí, ó, em entrevista na TV Record, Nildo comenta, foi questionado sobre o fato de várias mulheres darem aula no Mackenzie, que deveria ser um fato louvável, e é. E ele disse, é fato, mesmo que não seja para elas tal atividade. Meu Deus. Bom, silenciamento de mulher entre presbiteriano do Brasil não é novidade, né? Não é novidade, infelizmente, né? Terrível. Ó, o Fanny, fui da presbiteriana há 14 anos e conheço essa turma toda. Augusto, o Dias Lopes e outros. Todo mundo bolsonarista. É tudo bolsonarista mesmo, o Fanny, é verdade. Sim. Não fazem questão de disfarçar. Né? Agora, eu queria saber o que o defensor da família tem a falar sobre as mais de 700 mil pessoas e, portanto,
provavelmente as mais de 500 mil famílias que ficaram afetadas sem os seus entes queridos, né? Mortos por conta do negacionismo do presidente que foi dito como profeta, né? Pelo ministro deles. Queria saber. Will, a mesma pergunta de sempre. Que família, cara? Ele Família. está achando que lá no Mackenzie vai chegar alguém para ter uma aula de ideologia de gênero e vai virar todo mundo gay lá no Mackenzie? Se fosse essa questão, primeiro que o senhor já desconhece até o que é pluralidade. Já está encastelado aí num subministério para curtir sua alta velocidade quando fizer viagem lá para a Alemanha, que é o que o senhor gosta bastante. Freud fala bastante sobre esse hábito do senhor na Autobahn, né? Will, é melhor mudar de assunto. Eu estou me divertindo aqui. Porque faz tudo muito sentido, é tudo verdade. É isso mesmo, gente. Eu só vou contar uma coisa divertida aqui. Eu não conto nunca os papos pessoais, as coisas que a gente falou, não vem ao caso. Mas a gente foi num restaurante muito legal em Higienópolis, Will. Eu sou muito sem noção. Eu passei lá para pegá-lo no Mackenzie, então eu estava com a gerente editorial também. E aí um restaurante assim muito diferente dos nomes dos pratos todos. E como eu estava com ele, eu escolhi um prato tão legal. Chama-se arroz de puta rica. Na hora que eu pedi, foi assim, cara, depois, eu não sei de que região que é o prato, mas assim, foi tão gostoso falar, olha, eu quero esse arroz aqui. Aí o garçom, muito sacana, né? Qual arroz? O arroz de puta rica. Mas, de qualquer forma, fizemos uma boa parceria nos eventos, foi sensacional. Palestra dele lá, sorteei um monte de livros, só não consegui lembrar se nós chegamos a publicar livros dele, eu não consegui me lembrar se saiu alguma coisa, mas estivemos juntos aí. Tá dizendo aqui, né, Lula e Alckmin, campeão de democracia, alguém, eu não sei exatamente quem é por trás, dizendo que tem muito saber, notório saber teológico. Teologia do quê? Então, sim. Qual é o notório saber teológico, né, gente? Porque a gente precisa também entender que há várias teologias, né? Eu vou dizer de novo, fez uma crítica à teologia da libertação nesse podcast, que foi uma das coisas mais rasas e risíveis que eu já vi na minha vida. E como doutor que se prega a ser, como mestre que se prega a ser, deveria, no mínimo, ler para criticar, né? É o mínimo que se exige de alguém que estuda alguma coisa, que leia para saber e criticar, né? Bom, é o mínimo. Como a igreja que apoiou esse governo vai pregar o amor de Jesus? É verdade, Marcelo, tem razão, tem toda a razão. Perfeito. Josias, ele não é só a favor do armamento, como também defende que se deparar com um ladrão é para atirar na cabeça e não deixar escapar. Muito triste. Pois é, isso aí. Não, eu sei, eu estou entendendo que a teologia é reformada. Eu estou dizendo o seguinte, né, que existem várias teologias, ele pode ter um notório saber sobre teologia calvinista dele aí, mas isso não quer, isso, como diz o Pava, se não gera mudança e amor entre as pessoas, não serve para nada, né? Viu, o meu querido tá escrevendo aí. Mas eu entendi você, viu? Pava, fala novamente sobre a palestra do Nicodemos e do Caio, quero assistir. Então, Flávia, eu estava com uns amigos essa semana num encontro super gostoso no feriado e todo mundo me perguntou disso. Eu não sei se existe, eu preciso falar com meu amigo Jefferson Ramalho se existe algum arquivo desse vídeo. Foi o lançamento do selo Vida Acadêmica, um selo que a gente criou na Editora Vida só sobre teologia, mas não sobre um dos aspectos da teologia, desde teologia pentecostal até teologia todos, porque alguns segmentos não são contemplados no Brasil, né? E esse evento foi maravilhoso, fila na Paulista, Teatro Gazeta, lotadinho, eu fui o moderador lá da mesa, foi assim, bem legal, muito quente, mas muito respeitoso. A única coisa que eu posso contar, Flávia, também de bastidores, é que eles não se viam, Caio Fábio e Nicodemos, há muito tempo, há muitos anos. 2 dias antes do debate, eu fui chamado porque o doutor Nicodemos estava sendo pressionado para não comparecer, aí eu fiquei, a gente com mídia, com convites, enfim, com tudo, mas aí
a gente teve uma conversa bem calorosa e ele esteve lá e honrou o compromisso que ele tinha assumido, e foi muito legal eu tive a oportunidade de levar o Caio e o Fábio até onde o doutor Nicodemos estavam, para eles se cumprimentarem, se abraçarem. Eu achei, assim, é uma das lembranças que eu guardo, assim, com carinho, porque podem ter todas as diferenças, mas, pelo amor de Deus, seja educado, não seja um Bolsonaro, um jumento na vida distribuindo coice para todos os lados, né? Estou aqui, fiquei bravo, suei, fiquei roxo, mas sou carinhoso, sou da mansuetude também, sou bonzinho, não sou, Will? Falaram que você eu estava até estranhando ser bravo aqui, porque você não é bravo assim, mas tem razão, eu entendo sua indignação, e tem hora que a gente tem que se indignar para não ser confundido com morno, né? Tá certo, tem que se indignar mas mesmo. Se a gente descobrir aí o vídeo disso daí, olha, eu posto com o maior prazer nas redes. Foi um dos eventos assim que eu guardo com carinho na memória e que me sinto privilegiado por Deus de ter trazido algum tipo de contribuição para o ensino teológico para a igreja brasileira.